Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje, uma aula sobre cargas elétricas e processos de eletrização. Bem de boa, bem tranquilo esse assunto, tá? Bem tranquilíssimo. Hoje é a nossa primeira aula da playlist eletrostática, beleza? Então vamos começar, né? Vem comigo. Quando falamos de cargas elétricas, é sempre importante lembrarmos dessas partículas aqui, ó, do próton e do elétron. O próton é uma partícula subatômica com carga positiva, o elétron é uma partícula subatômica com carga negativa. E aí, quando estivermos estudando processos de eletrização, veremos que esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, ele é fundamental no estudo das cargas elétricas, beleza? E em especial ali dos processos que existem para eletrizar um corpo, tranquilo? Então vem comigo aqui, ó. Galera, em seu estado natural, a matéria sempre é neutra. Sempre. Sempre é neutra. Mas vejam bem, um corpo neutro não quer dizer que há ausência de cargas. Não. Não quer dizer isso. Um corpo neutro não quer dizer que há ausência de cargas. Pelo contrário. Percebam aqui no desenho que em um corpo neutro há cargas. Qual é a diferença então? É que as cargas positivas são iguais em quantidade, tá? Que as cargas negativas. Então tá ali, eu tenho meu corpozinho, ele tá neutro. Isso quer dizer, ele possui cargas positivas? Sim. Ele possui cargas negativas? Sim. Só que a quantidade é igual das duas, beleza? Então um corpo neutro quer dizer isso. Há um equilíbrio ali de cargas positivas e cargas negativas. Porém, um corpo neutro pode ganhar ou ceder elétrons, tá? E atenção, ganhar ou ceder elétrons, não prótons, elétrons, tá? Quando ele ganha, ou melhor, quando ele perde elétrons, o corpo neutro passa a ficar carregado. E aí, quando ele perde esses elétrons, ele passa a ficar carregado positivamente. Por quê? Porque as cargas positivas são a maioria. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse corpinho aqui, ó, ele tem mais prótons que elétrons. Lembrando sempre que a carga do próton é positiva. Beleza? Mas o corpo neutro também pode ficar carregado negativamente. Quando? Quando ele ganha elétrons. Então entendam, um corpo neutro pode ser ou pode ficar carregado positivamente ou carregado negativamente. Carregado positivamente, quando ele perde elétrons. Carregado negativamente, quando ele ganha elétrons. Beleza? Tranquilinho? E aí, atenção. Elétrons, tá? Ganha ou perde elétrons. De boas? Aí talvez vocês se perguntem assim, ah, beleza, entendi isso aí, professor. Mas dá para calcular aí o quanto de carga esse corpo neutro ganhou ou perdeu? Dá para calcular isso? Dá para calcular. E nós fazemos esse cálculo através dessa equação bem aqui, ó. Carga elétrica, ou quantidade de carga, é igual número de partículas, é o produto, né? Entre número de partículas e carga elementar. Só lembrando, carga elementar é bacana porque ela é igual, tanto para próton quanto para elétron, tá? Então, qual é a carga negativa? Qual é a carga elementar do próton? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Qual é a carga elétrica, qual é a carga elementar do elétron? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? E só uma coisinha, uma observação importante. Quando a gente fala de próton, essa carga elementar aqui ela fica positiva. Quando falamos de elétron, a carga elementar fica negativa. Tranquilinho? Tá aí. Então, podemos calcular a quantidade de carga que o corpo ganhou ou perdeu utilizando essa equaçãozinha aqui. Beleza? Só uma coisa importante, ó. A quantidade de carga, a unidade padrão é o Coulomb, tá? É o Coulomb. E nós, a partir da próxima aula dessa playlist de eletrostática, vamos estudar muito cargas elétricas, né? Vamos ver lá a força elétrica, vamos ver que há uma relação entre cargas, tá? Então entendam, carga elétrica, a unidade padrão é o Coulomb. E aí entenda a unidade padrão como unidade no sistema internacional, tá? Usaremos o Coulomb. Porém, ao resolver questões, vamos nos deparar muitas vezes com os submúltiplos dessa unidade. E aí temos o milicoulomb, o microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb, tá? E aí é importante, cada submúltiplo desse aqui, ó, é equivalente
a carga em coulomb. Por exemplo, um milicoulomb equivale a quantos coulombs? Equivale a 10 elevado a menos 3 coulombs. Um microcoulomb equivale a quantos coulombs? 10 elevado a menos 6 coulombs. Beleza? Então, é muito importante a gente lembrar que a unidade padrão para a carga é o coulomb, mas iremos nos deparar muitas vezes com os submúltiplos dessa unidade. Tranquilinho? Beleza? Então tá aí. Então, essa é a ideia básica, tá? Ideia básica sobre cargas elétricas. Corpo neutro, carregado positivamente, carregado negativamente, e como podemos calcular a quantidade de carga que esse corpo ganhou ou perdeu. Beleza? Vamos ver agora os princípios da eletrostática. São dois princípios. São importantes, professor? Sim, muito importantes. Vem comigo. Temos dois princípios, como eu havia comentado para vocês, princípios da eletrostática. O primeiro princípio é da atração e repulsão. Esse princípio aqui diz para a gente o seguinte, observe o desenho. Quando eu tenho corpos ou partículas com cargas iguais, cargas de mesmo sinal, o que acontece com elas? Elas se repelem, elas se afastam, beleza? Quando eu tenho corpos ou partículas com cargas diferentes, percebam aqui, ó, acontece o quê? Acontece uma atração, beleza? Então, o primeiro princípio aí da eletrostática é bem de boa. Cargas iguais se afastam, cargas diferentes se aproximam, beleza? Tranquilinho? O segundo princípio da eletrostática é o de conservação das cargas. O que esse princípio diz? Ele diz assim, ó, em um sistema eletricamente isolado, a soma total das partículas, ou das cargas, melhor dizendo, das cargas positivas e negativas, permanece constante. É isso que ele diz. E aí vamos entender, sistema isolado eletricamente quer dizer o seguinte, quer dizer que as minhas cargas estão ali em um sistema e elas não interagem com o meio externo. Beleza? Só para ficar claro, pensa no seguinte, pensa que vocês colocaram dentro de uma caixa uma pilha. Coloquei uma pilha dentro de uma caixa e tampei essa caixa. Me digam aí, essa pilha vai ter alguma interação com o meio externo? Não, não vai, né? Da mesma forma, é um sistema elétrico ou um sistema eletricamente isolado, tá? As partículas ali, as minhas carguinhas, elas não têm influência, ou não exercem influência, ou não são influenciadas por nada no meio externo, beleza? A consequência desse princípio é essa aqui, ó. O que isso quer dizer? O somatório das cargas antes da troca é igual ao somatório das cargas depois da troca. Beleza? Quando estivermos falando sobre eletrização por contato, vamos ver muito bem esse princípio atuando. E aí, galera, entendam uma coisa, ó. É importante, muito importante, sabermos esses dois princípios aqui para estudarmos os processos de eletrização, tá certo? Entender esses princípios vão nos ajudar a entender os processos de eletrização. Tranquilo? De boas? Então, vamos lá, vamos começar. Existem 3 tipos de eletrização, tá? 3 tipos. Vamos ver cada um desses 3 tipos. Vem comigo. O primeiro processo de eletrização que vamos estudar, lembra que eu disse que são 3, tá? Vamos estudar cada um deles. É a eletrização por atrito, tá? Então, percebam o desenhozinho. Eu tenho um bastão de vidro, um pedaço de seda, tá? Atrito um ao outro, atrito o bastão de vidro à seda, pronto, atritei. E aí o que vai acontecer depois desse atrito? Bom, vamos entender aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender. No processo de eletrização por atrito, os meus corpos precisam estar inicialmente neutros, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ver aí, ó, corpos inicialmente beleza? Inicialmente neutros. E aí entendam. Ah, professor, o corpo neutro é aquele que tem ausência de cargas? Não. Um corpo neutro não quer dizer que ele tenha ausência de cargas. Beleza? Não quer dizer isso. A gente já conversou sobre isso aqui, ó. Ó, vem comigo, olha pra cá. Só pra ficar claro. Um corpo neutro
vai ter carga elétrica, tá? Vai ter. Só que a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Em outras palavras, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tranquilinho? Então, olha para cá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, esses dois corpos aqui, ó, estão neutros, tá? E aí eu atrito os dois. O que vai acontecer? E aí vai acontecer uma coisa interessante. Cada um desses corpos aqui vai apresentar, depois do processo de eletrização por atrito, apresentar cargas, tá? Porém, essas cargas serão de sinais diferentes, beleza? Então, por exemplo, eu vou ter aqui meu bastão carregado positivamente e vou ter o meu pedaço de seda carregado negativamente, tá? Então, atenção, essa aí é uma segunda característica da eletrização por atrito. Qual é? Aqui, ó. Os corpos adquirem cargas de sinais contrários, sinais opostos, por ser uma palavra menor. Sinais opostos, porém de mesmo módulo. Beleza? E aí eu vou explicar aqui para vocês. Como assim, professor? Entenda um módulo aí como valor, tá? Parte numérica. Beleza? Tá aí. Então, característica da eletrização por atrito. Os corpos precisam estar inicialmente neutros. Atrito, o atrito um ao outro, né? Beleza? Contato de um com o outro. Depois desse contato, eu separo os dois e eu vou ter corpos carregados, tá? Com cargas de sinais contrários. Tranquilinho? Então, aqui, toda vez na eletrização por atrito, eu vou ter dois corpos. Um carregado positivamente e o outro carregado negativamente. Beleza? E aí, atenção a essa observação. Ó, sinais são opostos, mas o módulo é o mesmo. Tá? Ou seja, a parte numérica é o mesmo. Percebam que eu tenho 4 sinais positivos e aqui eu tenho 4 sinais negativos. Essa quantidade aí indica que o módulo é igual, porém, cargas de sinais opostos. Tá? Aí a pergunta que vai surgir é, professor, como é que eu vou saber quem vai ficar carregado positivamente ou quem vai ficar carregado negativamente? Simples. Para definir isso, nós usamos a série triboelétrica. Então eu tenho alguns materiais aqui, não são todos, tá? Tem mais ainda, tem muito mais material. E o que essa tabela vai me dizer? O que ela indica? Galera, essa tabela aqui ela só indica qual material vai ficar positivo, ou melhor, carregado positivamente ou carregado negativamente. Por exemplo, se eu tenho um bastão de vidro e atrito ele a um pedaço de seda, olha a tabela. Qual é a tendência do vidro? É ficar carregado positivamente. E é justamente esse sinal que temos aqui. Qual é a tendência da seda, desculpa. Qual é a tendência da seda? Ficar carregado negativamente. Beleza? Ou seja, em outras palavras, o vidro tende a perder elétrons. A seda tende a ganhar elétrons. Beleza, galera? Entendido? Então, para definir quem vai ficar, ou melhor, qual corpo vai ter a carga positiva ou negativa, usamos a série triboelétrica. Tranquilinho? De boas? Isso aí é tudo que a gente precisa saber sobre eletrização por atrito. Beleza? Espero que tenham entendido a aula, tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e clicar em gostei, tá? Beleza? Próxima aula, parte 2 dessa aula, vamos estudar a eletrização por contato e eletrização por indução. Beleza? Valeu e até a próxima.